Ah, Disneylândia, um lugar onde os sonhos realmente se tornam realidade. Ou devo dizer, pesadelos. Se você fosse um dos infelizes participantes da grande inauguração do Parque Anaheim, em julho de 1955, o que poderia transformar um evento tão divertido em um dia tão desastroso que foi apelidado de Domingo Negro? Bem, você vai ter que ficar por aqui para descobrir, além de uma série de alguns dos fatos mais estranhos e maravilhosos da web. Aperte o cinto e prepare-se para outro episódio do Show de Fatos. O que acontece se você morrer no espaço? Já pensou no lado negro da vida entre as estrelas? Se você morrer no espaço, o que vai acontecer com você? Você ficaria surpreso ao saber que a NASA, na verdade, não tem nenhum protocolo oficial para essa circunstância sombria. Os astronautas geralmente passam apenas 6 meses de cada vez no espaço a bordo da Estação Espacial Internacional e devem passar por uma verificação rigorosa, incluindo exames médicos intensos antes de chegarem lá. Em seu livro Guia de um Astronauta para a Vida na Terra, o astronauta Chris Hadfield revelou tudo sobre um exercício de treinamento arrepiante chamado de simulação da morte. Normalmente é uma discussão em mesa redonda em que um astronauta é anunciado como morto e os outros devem fazer uma hipótese sobre o que fazer a respeito. Não há sacos para cadáveres ou armários especiais a bordo, então a solução mais simples é apenas abrir a eclusa de ar da nave e jogar o corpo no vácuo do espaço, no estilo Spock. Mas um acordo da ONU diz que você não pode jogar lixo no espaço, e isso inclui despejar cadáveres. É igualmente impraticável manter um corpo a bordo de uma espaçonave, e adicionar um mini mausoléu provavelmente custaria milhões. Uma das soluções mais interessantes é o produto de uma colaboração entre a empresa funerária verde Promessa e a NASA, apelidada de saco de corpo. Isso basicamente envolve um saco de dormir hermético, no qual um cadáver humano é colocado e exposto às temperaturas congelantes do espaço sideral. O corpo congelado é então puxado de volta para dentro e vibrado intensamente, até que se estilhaça em cerca de 23 kg de poeira humana, que pode ser pendurada para fora da aeronave, até que ela retorne à Terra. Que maneira de bater as botas. A CIA criou um gato espião. Mesmo o amante de felinos mais fanático vai admitir que os gatos não são os animais mais cooperativos do mundo. Então, você deve ficar surpresa ao saber que um deles foi encarregado de se tornar um agente genuíno da CIA. Operação Gato Acústico era um plano de espionagem criado na década de 1960, que faria dispositivos portáteis de espionagem a partir de animais domésticos. Para criar o gato ciborgue, um cirurgião primeiro implantou um microfone em seu ouvido e um transmissor na base de seu crânio, e em seguida colocou uma antena na pele do gato. O plano era que os agentes pudessem treinar o gato para se sentar perto de oficiais estrangeiros, transmitindo suas conversas privadas para a CIA. Para o primeiro teste oficial do gato acústico, funcionários da CIA levaram o animal até o parque e o encarregaram de capturar a conversa de 2 homens conversando em um banco próximo. O palco estava montado, mas o gato acústico não estava dando a mínima. Em vez de gravar a conversa, o gato simplesmente saiu para a rua, onde foi imediatamente atropelado por um táxi. A CIA concluiu que o programa não era prático o suficiente para continuar, e toda a conversa de gato acústico foi arquivada para sempre. Quando a população mundial de gatos descobriu sobre o destino do pobre e velho gatinho acústico, eles começaram a fazer protestos para que seus amigos felinos nunca mais se tornassem ciborgues. Agora você também pode apoiar a revolução felina, pelo baixo custo de apenas curtir esse vídeo e se inscrever no canal, além de mandar ver no sininho de notificações, para não perder nenhum conteúdo incrível. Você sabe o que fazer. Por que as mães vitorianas se escondiam nas fotos com seus filhos? A Era Vitoriana é um dos períodos mais interessantes da história, mas também é um dos mais assustadores. Caso em questão, essas fotos vintage de mães vitorianas se escondendo com seus filhos pequenos. Mas por que a necessidade de uma tradição tão assustadora? Na verdade, a coisa toda é muito mais normal do que você imagina. Bebês são quase impossíveis de fotografar. Qualquer mãe vai dizer que eles se contorcem, choram, babam, vomitam, fazem cocô e urinam durante as sessões de fotos, como se não houvesse amanhã. E se é difícil agora, era muito mais difícil naquela época. Hoje em dia temos telefones com câmera para captar cada momento, mas se você fosse uma mãe vitoriana, era realmente uma foto única. Mesmo que os tempos de exposição tenham sido drasticamente reduzidos para cerca de 30 segundos na época vitoriana, as mães ainda tinham que se esforçar muito para fazer os seus bebês ficarem quietos. Elas não podiam simplesmente jogar o filho na cadeira e esperar que ele não se mexesse enquanto esperavam a foto. A solução inteligente e assustadora foi se cobrir com um véu para que pudessem servir de suporte para a criança, sem realmente aparecer na cena. Como os honorários dos fotógrafos eram uma soma elevada e muitas crianças morriam jovens naquela época, essa imagem de mãe oculta pode ser a sua única lembrança para compartilhar com parentes. Um lagarto na Flórida quebrou o recorde mundial de cocô. Em maio de 2020, a bióloga da Flórida, Natalie Cloud,
descobriu um lagarto de cauda encaracolada, de aparência incomum, perto de uma pizzaria em Cocoa Beach, que a fez parar imediatamente. No início, parecia que a criatura em forma de pera tinha a barriga cheia de ovos, mas não era exatamente o caso. De acordo com Clout, os ovos têm a sensação de jujubas, mas essa parecia uma massa semi-sólida. As varreduras de raio-x revelaram que o lagarto estava, na verdade, completamente cheio de outra coisa: cocô. À medida que o lagarto engolia insetos e outros pequenos répteis, ele também engolia partículas de areia suja, que se juntavam para formar um caroço denso demais para ser excretado. Quanto mais comia, maior ficava a massa. E quando Clout chegou, o lagarto estava tão constipado que teve que ser sacrificado humanamente. O lagarto fêmea pesava cerca de 28 gramas e a massa fecal sozinha pesava cerca de 22 gramas, ou cerca de 78,5% de seu peso corporal total. De acordo com Clout, isso representa a maior proporção entre massa corporal e fezes já registrada em um animal vivo. A dissecação também revelou que os órgãos internos também estavam tão comprimidos que haviam praticamente desaparecido por completo. Da próxima vez que você se sentir satisfeito após mandar ver no buffet, pense sobre esse pobre lagarto. Por que os zangões esguicham? Se eu perguntasse o que está acontecendo nessa imagem, que foi capturada pelo fotógrafo amador Park Parrott em 2015, o que você diria? Parece muito que aquele carinha peludo está urinando enquanto voa pelo ar, certo? Errado. Os corpos dos insetos são totalmente diferentes dos nossos de muitas maneiras, e você pode se surpreender ao saber que, na verdade, eles não têm pulmões. Em vez disso, eles têm algo chamado espiráculos, que são minúsculos orifícios que cobrem a superfície de seus corpos, através dos quais o ar passa e se difunde diretamente para os tecidos. Muitos insetos têm algum grau de controle muscular sobre esses espiráculos, o que significa que eles podem controlar quando os abrem e fecham para evitar a perda desnecessária de água. Mas para as abelhas, as coisas são um pouco diferentes. Veja, as abelhas precisam de todo o peso corporal em néctar para alimentar o seu voo, mas o néctar tem um alto teor de água, o que significa que os insetos precisam se livrar de parte dele. Para manter um bom equilíbrio e evitar inundar os seus corpos, eles excretam o excesso de água por meio de seus espiráculos em um jato, por meio de um processo conhecido como esvaziamento de água. Isso é quase como sua própria mochila a jato. Por que atravessar portas faz você esquecer das coisas? Imagine o seguinte: você está prestes a sair de casa, quando percebe que esqueceu as chaves. Você corre para buscar, mas no minuto em que entra no recinto, esquece o motivo de ter ido ali. Acontece que não é apenas esquecimento. Na verdade, esse fenômeno tem um nome: efeito da porta. De acordo com o professor de psicologia da Universidade Notre Dame, Gabriel Radvansky, passar por portas serve como um limite de evento na mente, que separa episódios de atividade. Basicamente, relembrar uma decisão ou atividade que foi feita em outra sala é difícil porque foi essencialmente compartimentada e arquivada em outro lugar de seu cérebro. Radvansky conduziu um experimento para provar a teoria e publicou suas descobertas em 2011, no Quarterly Journal of Experimental Psychology. Os sujeitos do teste pegaram objetos em uma mesa, carregaram para outra sala e depois as trocaram por um objeto diferente. Depois de repetir isso em um ambiente sem porta, sua equipe descobriu que as pessoas se esqueciam das coisas com mais frequência quando as portas estavam envolvidas. Isso o levou a concluir que nossos cérebros usam certos limites como marcadores de tipos, e as portas nos fazem processar uma tarefa e imediatamente classificá-la como concluída. E você, quando foi a última vez que algo assim aconteceu com você? Conta aí nos comentários a sua história mais engraçada de esquecimento, e eu vou responder algumas das minhas favoritas. E para não esquecer que você assistiu esse vídeo, deixa aquele like e se inscreva no canal. Agora, voltando ao assunto. Pera aí, do que eu tava falando mesmo? Eu tô brincando. A inauguração da Disneylândia foi um pesadelo apelidado de Domingo Negro. Em 18 de julho de 1955, quase metade dos Estados Unidos, cerca de 70 milhões de pessoas, em um país de 165 milhões, se reuniram em torno de seus aparelhos de televisão em preto e branco para testemunhar a grande inauguração do parque temático Disneylândia, de 17 milhões de dólares e 160 hectares em Anaheim, Califórnia. Apesar dos avisos de incontáveis banqueiros e de seu próprio irmão Roy, o criador do Mickey Mouse, Walt Disney, havia feito um empréstimo contra seu seguro de vida e vendido uma propriedade de férias para forçar a inauguração do parque, apenas um ano após o início da construção. O programa parecia correr bem, mas como muitas produções da Disney, a transmissão ao vivo era apenas uma fantasia. Longe das câmeras, ficou muito claro que muitas das atrações, incluindo o foguete para a Lua, Peter Pan e passeios de Dumbo, não estavam prontos para operar no dia da inauguração. O barco Mark Twain também se inundou e começou a tombar de um lado para o outro. Em outros lugares, tantas ervas daninhas brotaram ao longo das margens do passeio Barco de Canal do Mundo, que os trabalhadores colocaram placas com
nomes de espécies exóticas em latim, em uma tentativa de se parecer com um arboreto. À medida que as temperaturas subiam para 38 graus Celsius, o asfalto fresco na Main Street prendeu os saltos das mulheres, enquanto os bebedouros eram poucos e distantes graças a uma greve local de encanadores. Enquanto a inauguração do parque foi apenas para convidados e antecipou uma multidão de 15 mil pessoas, 28.154 passaram por seus portões graças a ingressos falsificados, sobrecarregando as barracas de comida e bebida do parque. Do lado de fora, estendia-se um congestionamento épico de 11 quilômetros até a Disneylândia, na rodovia Santa Ana. Por muitos anos, os trabalhadores da Disney marcaram o dia como Domingo Negro, mas em 7 semanas a frequência ao parque já tinha ultrapassado 1 milhão de visitantes. Tudo está bem quando termina bem, não é? Stephen Hawking uma vez deu uma festa para viajantes do tempo. Você acredita em viagem do tempo? Stephen Hawking com certeza acredita, e ele era um dos caras mais inteligentes da Terra. Na verdade, em 2009, ele se propôs a tentar provar que os viajantes do tempo andam entre nós, convidando eles para uma festa. Essa não era uma festa qualquer, foi uma festa elaborada com champanhe, enfeitada com Krug, servido em taças chiques acompanhadas de canapés à vontade. Mas aqui está o problema. Ele só divulgou os convites depois que a festa realmente aconteceu. Sua teoria, se as pessoas aparecessem, seria uma prova concreta de que a viagem no tempo é real. O convite dizia: você está cordialmente convidado para uma recepção para viajantes do tempo, organizada pelo professor Stephen Hawking, junto com a data de 28 de junho de 2009. E o aviso: não é necessário responder o convite. A questão é, não importa quanto tempo Hawking ficou sentado esperando, ninguém apareceu, o que significava que, infelizmente, a viagem no tempo não é real. Provavelmente, em algum lugar, algum viajante do tempo está observando isso agora e pensando: poxa, ninguém disse que teria champanhe em Krug. O que acontece com as moedas nas fontes? Muitas vezes passamos por uma fonte para jogar alguns trocados em troca de um desejo. Mas para onde tudo isso realmente vai? Todos aqueles centavos não podem ficar ali para sempre, ou eles se acumulariam e entupiriam as fontes. Dependendo de onde está uma fonte e de quem a possui, existem vários lugares onde as moedas coletadas podem acabar. Na cidade de Nova York, o dinheiro arrecadado em fontes de parques públicos geralmente vai para a manutenção das fontes, mas a equipe dos parques nem sempre é a primeira a colocar as mãos neles. Um artigo publicado pela Atlantic em 2016 descobriu que a maioria das fontes das cidades tem suas moedas despojadas por empreendedores nova-iorquinos. O roubo de fontes também é um problema particularmente grave no Kansas, que orgulhosamente se autodenomina a cidade das fontes. Aqui as moedas são escolhidas pela população de moradores de rua, quase assim que são jogadas. A icônica fonte de Trevi de Roma, onde os visitantes jogam moedas há centenas de anos, é limpa todas as noites, rendendo quase $4.000 por dia em trocos. O dinheiro é então doado para os desfavorecidos, e as autoridades são notoriamente duras com qualquer um que seja pego beliscando. O shopping da América de Minnesota também arrecada cerca de $24.000 por ano em suas fontes e lagoas, e organizações sem fins lucrativos podem se inscrever para uma parcela do troco. Basicamente, seu desejo não realizado vai para uma boa causa, na maioria das vezes. As cenouras bebês foram inventadas em 1986. As cenouras bebês são um alimento básico nas lancheiras das crianças e lanches fáceis para quem está fazendo dieta em série. Mas e se eu dissesse que esses vegetais em miniatura têm mentido para você o tempo todo? Essas cenouras existem apenas desde 1986, quando foram inventadas pela primeira vez. Sim, inventadas pelo fazendeiro Mike Yurosek. A verdade é, cenouras bebês são apenas cenouras normais, só que picadas. Veja, a palavra bebê implica que essas cenouras foram arrancadas do chão antes de atingirem o tamanho normal, mas Yurosek, na verdade, reduziu elas cerca de 5 centímetros das cenouras cultivadas maiores, e elas mais ou menos permaneceram assim desde então. Mas por que cortar cenouras perfeitamente boas? Bem, aqui está. As cenouras de Yurosek foram consideradas muito feias para serem vendidas como estavam. Na década de 1980, os supermercados esperavam que as cenouras tivessem um tamanho, formato e cor específicos. Qualquer coisa que não seguisse esse padrão tinha que ser vendido para suco, processamento, ração animal ou simplesmente jogado fora. Yurosek decidiu tentar colocar suas cenouras nodosas no mercado, descascando a casca e cortando elas em pedaços menores. Ele ensacou e vendeu como cenouras bebês, e em pouco tempo a invenção fez sucesso. Embora algumas cenouras sejam puxadas durante a imaturidade, a maioria das cenouras bebês que você encontra hoje não são realmente bebês, apenas adultos brincando de se fantasiar. Por que as moscas das flores imitam as abelhas?
Aqui está uma pergunta difícil. Qual dessas é a abelha? Se você encontrasse elas por aí, provavelmente ficaria longe, mas apenas uma é capaz de picar você. O outro é um tipo de mosca flutuante inofensiva que aprendeu a imitar as abelhas e vespas por meio de sua coloração, forma corporal e até mesmo de seus comportamentos. Tanto as abelhas quanto as vespas usam coloração amarela e preta brilhante para enviar uma mensagem clara aos predadores: não me coma, tenho gosto de cocô. Isso é conhecido como apossematismo, e vários insetos e outros animais, como sapos venenosos, convergem no mesmo modelo de sinalização chamado mimetismo mulleriano. Isso basicamente significa que todos eles estão enviando um sinal honesto de que não tem nenhum interesse real para predadores. As moscas das flores, por outro lado, aproveitam a proteção que isso oferece, disfarçando-se como suas contrapartes desagradáveis. Isso é conhecido como mimetismo batesiano. Essa estratégia inteligente significa que os predadores que os encontrarem associarão automaticamente o padrão e a aparência da mosca flutuante ao gosto ruim, optando por não comê-la. Na verdade, existem muitas diferenças entre moscas das flores e abelhas e vespas. Por exemplo, moscas das flores, ou dípteros, têm um conjunto de asas, enquanto himenópteros, abelhas, vespas e basicamente muitos outros insetos voadores têm 2 pares de asas. Mas a maioria dos predadores não é tão informado e tem pressa. Em vez disso, eles veem listras e seguem em frente. Muito inteligente, não é? Tem uma barata que finge ser uma joaninha. As moscas das flores não são os únicos imitadores profissionais do mundo dos insetos. Se você encontrasse essa beleza durante o passeio, provavelmente pensaria que era uma joaninha inocente, mas você estaria terrivelmente errado. Essa fofura vermelha brilhante é, na verdade, uma barata, uma das pragas mais odiadas do mundo. Você deve estar pensando que todas as baratas são grandes e marrons, mas você pode realmente encontrar uma vasta e colorida variedade desses rastejadores da natureza. E a barata Prosplecta genus deve ser uma das mais bonitas, embora algumas baratas, como as do gênero Perisfaerus, dependem de truques de camuflagem, como se enrolar em uma bola para imitar inofensivos percevejos. O gênero Prosplecta deu um passo à frente, muito parecido com aquelas incômodas moscas das flores. Essa barata, que pode ser encontrada nas Filipinas, usa o mimetismo batesiano para copiar o padrão distinto de manchas vermelhas e pretas do besouro joaninha. As joaninhas, como as abelhas e as vespas, usam coloração aposemática para dizer aos predadores que são indesejáveis porque produzem alcaloides, produtos químicos tóxicos que os deixam com gosto nojento para eles. Basicamente, essa barata inteligente está se fantasiando de outra pessoa para ficar em paz. Isso que eu chamo de festa fantasia. Macacos não comem bananas. Se eu pedisse para você desenhar um macaco, tenho certeza de que você colocaria uma banana em sua mão. Mas as chances de um macaco selvagem realmente engolir a fruta amarela como fazem na cultura popular é muito pequena. Talvez George o Curioso seja o culpado pela circulação dessa mentira perversa, mas é hora de você ouvir a verdade. De acordo com a especialista em primatas, Catherine Milton, toda a conexão macaco-banana é na verdade uma invenção total. Os macacos selvagens nunca vão encontrar bananas, a menos que estejam perto de habitações humanas onde bananas foram plantadas, pois a banana comestível é uma planta e fruta cultivada e domesticada. Na natureza, os primatas são muito mais propensos a comer folhas, flores, nozes e insetos do que o tipo de banana que podemos comprar no supermercado. Bananas não são nem boas para macacos. Na verdade, em 2014, o zoológico de Penton, na Inglaterra, proibiu seus macacos de comer bananas porque elas são tão açucaradas que fazem mal aos dentes e podem levar a doenças como diabetes. Ainda assim, isso não quer dizer que macacos não gostam de bananas. Um estudo de 1936 ofereceu aos macacos frutas, vegetais, nozes e pão para ver o que eles escolheriam para comer mais, e descobriu que as bananas estavam logo atrás das uvas como as favoritas. Você sempre quer o que você não pode ter. Este besouro tem antenas de luvas de boxe. Permita-me apresentar-lhe o Anthony Joshua do mundo dos insetos. Brincadeira. Aqueles braços flexionados e luvas de boxe brutais não são braços. Na verdade, você provavelmente está olhando para esse inseto de forma totalmente errada. Essa é uma imagem de macrofotografia capturada por Javier Ruperes, de Almachar, Espanha, de 56 anos, e mostra o gorgulho vermelho da palmeira, um besouro que geralmente cresce até 4 centímetros. O gorgulho vermelho da palmeira é caracterizado por um prolongamento da cabeça em forma de bico, e o penteado descolado em sua cabeça consiste de cerdas especiais que os besouros machos usam para detectar as fêmeas. Suas antenas são apêndices abaixo de seu bico, que ele usa para sentir, cheirar e saborear o ambiente ao seu redor. Os gorgulhos da palmeira vermelha são nativos da Ásia tropical, mas se espalharam pela Europa, e buracos cavados nas palmeiras por suas larvas podem matar as plantas, tornando essas criaturinhas uma praga local. Esses insetos podem parecer muito modestos de longe, mas quando filmados tão de perto usando uma lente macro, eles parecem que estão prontos para um strike. Eu não gostaria de ter problemas com um desses se eu fosse uma formiguinha. Um cavalo quase se tornou um senador em Roma.
Você ficaria surpreso em saber que tipo de pessoa acabou em posições de poder ao longo dos tempos. Veja Gaio César Germanicus, também conhecido como o notório imperador Calígula, por exemplo. Ele governou Roma apenas de 37 d.C. a 41 d.C., mas cara, ele deixou uma impressão. Na verdade, Calígula entrou para a história como o imperador louco, e por boas razões. Ele fez um monte de coisas malucas durante seu reinado curto, mas uma das coisas pelas quais ele é mais lembrado é seu relacionamento próximo com um certo cavalo. Incitatus era o cavalo de corrida premiado de Calígula, e foi tratado como um rei. O corcel era convidado para jantar, alimentado com aveia misturada com flocos de ouro, e recebeu uma baia de mármore, uma manjedoura de marfim e colar de joias. E se você por acaso morasse perto do estábulo dele, toda a sua vizinhança teria que ficar em silêncio um dia antes de cada corrida, para que o cavalo pudesse se concentrar adequadamente. A história mais famosa sobre Incitatus é que Calígula decidiu que ele o nomearia cônsul no Senado romano. Felizmente, alguns podem dizer, Calígula foi assassinado antes que isso pudesse realmente acontecer. Os escritores para recontar esses eventos, Suetônius e Cassius Dio, viveram décadas após o reinado de 4 anos do imperador. Então, a exatidão do conto está em debate. Mas dada a insanidade indiscutível de Calígula, há poucas dúvidas de que isso realmente aconteceu. Este peixe pode cuspir fogo. Esqueça os dragões. E se eu te dissesse que havia um peixe cuspidor de fogo lá fora? Você provavelmente não acreditaria em mim, mas verifique por si só. Alerta de spoiler, isso não é realmente fogo, mas está bem perto. O peixe em questão é o Apogonidae, que vive e se alimenta no fundo do oceano, ou próximo a ele, e pode ser encontrado no arquipélago de Bangai, um grupo de ilhas da Indonésia. Quando o Apogonidae suga minúsculos ostracodes para seu jantar, as criaturas marinhas bioluminescentes emitem uma explosão de luz, e quando esses carinhas acendem, criando um show de luzes dentro da boca do peixe, muita coisa pode dar errado. Veja, a última coisa que você quer fazer quando você é um peixinho em um grande e mau oceano cheio de predadores é chamar a atenção para si mesmo. Isso é como enfiar um bastão luminoso na boca e dizer, "Hey, me engula." Então, quando os ostracodes se acendem, o Apogonidae entra em pânico e os vomita novamente. Este mecanismo de defesa super bacana é o resultado de uma mistura de reação química indutora de luz dentro da ostracode, que é acionada sempre que são injetados. O Apogonidae adoraria evitar as iscas luminosas, mas não há como dizer que tipo de ostracodes vai reagir dessa forma. É uma verdadeira roleta russa. Por que as gaivotas roubam comida? As gaivotas são conhecidas por sua ousadia. Elas não têm nenhum problema em descer para roubar suas batatinhas fritas ou engolir o seu sorvete. Mas uma nova pesquisa agora explicou por que elas são ladrões tão notórios. De acordo com pesquisadores da Universidade de Exeter, as gaivotas na verdade preferem alimentos que são manipulados por humanos primeiro, porque elas veem isso como um sinal de disponibilidade de comida, como a reação de cães e gatos quando veem seus donos colocarem suas refeições para fora. No estudo, as gaivotas arenque foram presenteadas com 2 itens alimentares idênticos, um dos quais eles viram uma pessoa segurando. Sem surpresa, elas bicaram muito mais a comida manuseada. A mesma equipe também descobriu em 2019 que a única maneira de impedir que as gaivotas atirem em você na praia é ficar olhando para elas. Pesquisadores em Cornwall, no Reino Unido, colocaram um saco de batatinhas fritas no chão e testaram quanto tempo levou para as gaivotas se aproximarem enquanto faziam contato visual com os pássaros. Apenas 26% das gaivotas ainda buscavam comida, apesar do contato visual, e levaram 21 segundos extras para se aproximar quando um humano estava olhando para eles. Ao invés de ficar de olho no prêmio, observe os pássaros. E aí, você curtiu receber todas essas novas informações? Se você está faminto por mais fatos surpreendentes como esses, por que não conferir os episódios anteriores da série? Como sempre, obrigado por assistir e até a próxima!